Nasci em um subúrbio tranquilo do Oregon, onde o aroma doce das lavandas flutuava no quintal e a cerca branca da nossa casa parecia sussurrar promessas de um conto de fadas americano. De fora, minha família era o retrato perfeito da classe média, uma casa térrea com janelas amplas, jantares quentes sob o brilho acolhedor de um lustre de cristal, e risadas que ecoavam pela sala de estar. Mas, por trás dessa fachada impecável, havia rachaduras profundas, escondidas sob camadas de aparências. Meu nome é Stephanie Allen, a primogênita de Mark e Linda Allen, e esta é a história de como me recusei a permanecer na sombra, transformando dor em força e silêncio em uma voz que ressoa. Esta é a minha jornada, uma odisseia de resiliência, autodescoberta e triunfo contra todas as expectativas. Meus pais eram fervorosos defensores da paternidade moderna, obcecados por moldar filhos que fossem nada menos que extraordinários. Meu pai, Mark, um engenheiro de software com uma paixão ardente por números, via a vida como uma equação a ser resolvida. Ele sonhava com uma filha que dominasse a álgebra antes da alfabetização, uma mente brilhante que refletisse seu próprio intelecto. Minha mãe, Linda, era igualmente ambiciosa. Antes mesmo de eu nascer, ela devorou mais de 40 livros sobre psicologia infantil, cada página alimentando sua visão de criar uma criança prodígio. Quando cheguei ao mundo, não era apenas uma bebê, eu era um projeto, um experimento meticulosamente monitorado. Cada passo meu era medido, cada palavra, analisada, cada falha, dissecada como uma falha no sistema. Aos 3 anos, quando ainda tropeçava ao contar até 20 ou segurava o lápis com a hesitação típica de uma criança, a decepção de minha mãe se tornou palpável. Lembro-me de ouvi-la sussurrar para meu pai em uma noite silenciosa, sua voz carregada de frustração contida: Mark, ela não aprende tão rápido quanto esperávamos. Precisamos intervir antes que percamos o estágio de ouro. Meu pai, sempre contido, apenas assentiu, mas seus olhos, ao me fitarem, carregavam uma sombra de desapontamento. Eu não era a solução perfeita para a equação deles. Eu era, na melhor das hipóteses, uma variável problemática, uma incógnita que não valia o esforço de resolver. Quando completei 4 anos, minha irmã mais nova, Claire, nasceu, e o equilíbrio da nossa casa desmoronou. Minha mãe se transformou, como se uma nova luz tivesse acendido dentro dela. Cada canto da casa passou a ser um santuário dedicado ao potencial de Claire. Brinquedos que estimulavam o cérebro, cartazes coloridos de emoções, ferramentas de aprendizado que pareciam saídas de um laboratório de elite, tudo era para ela. Lembro-me de uma tarde, aos 5 anos, montando blocos de Lego em um canto da sala, tentando construir um castelo torto, mas meu. Minha mãe passou por mim, olhou meu trabalho com desdém e suspirou: Claire, com apenas 7 meses, já responde a sequências de 3 passos. Continue brincando, Stephanie. Aquelas palavras, ditas com uma mistura de pena e indiferença, cortaram mais fundo do que eu podia entender na época. Claire tinha uma cadeirinha musical que tocava melodias clássicas, livros de tecido importados da Suécia com texturas que prometiam estimular o desenvolvimento sensorial, e, antes mesmo de completar 2 anos, uma professora particular de Montessori que aparecia com um sorriso brilhante e um arsenal de atividades personalizadas. Eu, por outro lado, tinha livros de atividades genéricos, um lápis pequeno que escorregava da minha mão, e lembretes diários de que precisava me esforçar mais se quisesse ser alguém na vida. Cada comparação, cada suspiro, cada olhar desviado era um lembrete de que eu não era suficiente. Aos 8 anos, conquistei o 2º lugar em um concurso de arte na escola. Voltei para casa com o peito inflado de orgulho, segurando minha pintura, um céu roxo vibrante com estrelas que brilhavam como meus sonhos. Mostrei-a à minha mãe, esperando, pela primeira vez, um lampejo de reconhecimento. Ela olhou por um segundo e disse, com um tom que misturava indiferença e distração: bom. Claire leu uma história inteira em inglês hoje. Meu pai, absorto instalando um painel de desafios lógicos para Claire no porão, nem levantou os olhos. Naquele momento, aprendi uma lição cruel: meus feitos, por maiores que fossem para mim, eram invisíveis para eles. Aos poucos, fui me tornando uma sombra na minha própria família, presente, mas nunca realmente vista, uma figura periférica na história que girava em torno de Claire.
O golpe mais devastador veio aos 12 anos. Meu quarto, no andar de cima, era meu santuário. A janela emoldurava a pequena floresta atrás de casa, onde a luz da manhã dançava suave pelas persianas, trazendo uma paz que eu não encontrava em nenhum outro lugar. Naquele quarto, eu era apenas Stephanie, não a filha que decepcionava, não a irmã menos brilhante. Era onde eu desenhava, sonhava e me permitia ser. Mas, certa noite, Claire entrou sem bater, com a confiança de quem sempre teve tudo. Mamãe disse que vou ficar aqui. Este quarto é maior, e preciso de espaço para meu cantinho de estudos. Protestei, minha voz tremendo, esse é o meu quarto, Claire. Ela deu de ombros e saiu, como se minha existência fosse irrelevante. Menos de 24 horas depois, voltei da escola e encontrei minhas coisas empilhadas no quarto minúsculo ao lado da lavanderia. Meu antigo quarto, agora com o nome de Claire pintado na porta, brilhava com uma mesa branca impecável, prateleiras novas e equipamentos de estudo que pareciam pertencer a um laboratório. Confrontada, minha mãe nem me olhou nos olhos. Você está mais velha, Stephanie. Deve aprender a ceder. Claire precisa mais. Não faça cena. Fechei a porta do quarto novo, frio, apertado, com a cama encostada na parede e uma escrivaninha pequena demais para meus livros. Sentei-me na beirada da cama, os punhos cerrados, engolindo lágrimas que queimavam. A luz pálida do corredor entrava pela fresta sob a porta, e, pela primeira vez, senti com clareza que, naquela casa, eu era apenas um pensamento tardio, apesar de ser a primogênita. No último ano do ensino médio, a vida em casa continuava a orbitar Claire. Ela estudava em um colégio particular de prestígio, com aulas particulares 2 vezes por semana, enquanto eu caminhava para a escola pública, cuidando sozinha de tarefas, atividades extracurriculares e sonhos que guardava em segredo. Nunca reclamei, já estava acostumada a viver à margem dos holofotes. Mas nada me preparou para o jantar que mudou tudo. Meus avós, Arthur e Ellen, estavam nos visitando. Eles eram meu porto seguro, as únicas pessoas que me faziam sentir vista, ouvida, amada. Enquanto comíamos a lasanha de minha mãe, Claire falava incessantemente sobre seu programa de verão em Stanford, seus olhos brilhando com a certeza de ser o centro do universo. Vovó Ellen, com um sorriso gentil que aquecia meu coração, virou-se para mim. E você, Stephanie? Já pensou em qual faculdade cursar? Pela primeira vez em anos, senti espaço para falar. Me inscrevi na Universidade de Oregon e na UC Davis, respondi, a voz ganhando força. Fui aprovada no programa de negócios de Oregon com bolsa parcial. Se conseguir mais ajuda financeira. Não terminei. Minha mãe largou os talheres com um clang seco que ecoou pela sala. Stephanie, disse, a voz tensa como cordas de um violino prestes a arrebentar, seu pai e eu conversamos. Não podemos ajudar com sua mensalidade este ano. Fiquei atonita, o ar preso na garganta. O quê? Meu pai, como se recitasse um roteiro ensaiado, completou, precisamos priorizar Claire. Ela foi convidada para um programa preparatório da Ivy League. É uma oportunidade rara. Meu coração despencou, como se o chão sob mim tivesse desaparecido. Então toda a poupança que vocês diziam ser para nós duas vai para Claire? Minha mãe suspirou, como se eu fosse lenta para entender algo óbvio. Claire tem potencial de verdade, Stephanie. Talvez você deva considerar uma faculdade comunitária ou trabalhar por um tempo. O silêncio que se seguiu foi sufocante, quebrado apenas pela voz firme de vovó Ellen. Linda, as duas são minhas netas. Não posso ficar aqui vendo uma ser descartada como se não valesse nada. Vovô Arthur, com a calma de quem já viu demais, completou, é exatamente o que está acontecendo. E não vamos permitir. Naquela noite, enquanto lavava a louça na cozinha, vovó se aproximou, sua mão gentil no meu ombro. Você não precisa carregar esse fardo sozinha, querida, disse, os olhos brilhando com uma mistura de amor e determinação. Nós vamos pagar sua faculdade. Toda ela, sem empréstimos. Lágrimas quentes rolaram pelo meu rosto, e minha voz saiu em um sussurro, mas é muito dinheiro. Ela sorriu, um sorriso que carregava a força de 1000 promessas.
Não é muito quando é um investimento em alguém que brilha por conta própria, Stephanie. E você brilha. No outono, mudei-me para o dormitório da Universidade de Oregon, arrastando minha mala pelo quintal com uma mistura de alívio e determinação. Minha mãe me deu um abraço frio na despedida, suas palavras cortantes como o vento de inverno: seja econômica e não espere nada de nós. Claire nem levantou os olhos do celular, perdida em seu mundo. Enquanto atravessava o quintal, senti que deixava para trás não apenas uma casa, mas um passado de comparações amargas e silêncios dolorosos. Na faculdade, eu não era a irmã menos brilhante ou a filha que decepcionava. Eu era Stephanie Allen, uma estudante de negócios com uma mente afiada e um espírito que se recusava a ser apagado. Meus professores notaram meu pensamento estratégico, elogiando minha habilidade de conectar ideias complexas. Meus amigos buscavam minha ajuda com trabalhos, confiando em minha clareza e dedicação. Todo fim de semana, eu ligava para meus avós, compartilhando cada pequena vitória, uma nota alta, um projeto bem-sucedido, um elogio inesperado. Meus pais nunca ligaram para saber como eu estava, e, pela primeira vez, isso não me doía. Eu havia parado de buscar validação em um lugar onde ela nunca foi oferecida. Em vez disso, encontrei algo mais valioso: a confiança em mim mesma, forjada em noites de estudo e na certeza de que eu era suficiente. No último ano da faculdade, minha dedicação floresceu como uma árvore que, após anos de sombra, finalmente encontra o sol. Noites na biblioteca, turnos exaustivos em um café no centro, onde aprendi a ler os desejos dos consumidores tão bem quanto lia livros, e horas dissecando modelos de investimento online me transformaram. Meu professor de finanças, Dr. Eugene, viu algo em mim que eu ainda hesitava em reconhecer. Ele me indicou para um estágio altamente competitivo na Bradley Lane Capital, uma renomada firma de investimentos em Seattle. Na entrevista, diante de uma mesa de carvalho reluzente e 3 gestores segurando meu currículo, respondi com uma confiança que surpreendeu até a mim mesma: o fator mais importante em uma estratégia de investimento? Entender não só os dados, mas a psicologia por trás deles. Eles se entreolharam, assentiram, e recebi a oferta. Daquele verão em diante, minha vida mudou para sempre. Após me formar com louvor e publicar um projeto de pesquisa em um jornal financeiro, fui contratada como analista júnior na Bradley Lane. Trabalhei incansavelmente, aprendendo a navegar relatórios de risco, apresentações para acionistas e os humores voláteis dos gráficos de mercado. 3 anos depois, durante uma revisão de rotina de uma carteira de clientes de alto valor, descobri algo alarmante. Um grupo de ações de tecnologia, no qual a empresa havia investido pesadamente, mostrava sinais de crescimento artificial. As métricas internas pareciam excepcionalmente fortes, mas algo não se encaixava. Enquanto outros analistas viam potencial de lucro, eu via perigo. Passei 2 noites sem dormir, destrinchando cada número, cada apêndice de relatório, até confirmar a verdade: aquelas empresas inflavam suas receitas com transações internas, comprando seus próprios produtos para forjar vendas. Se não aguíssemos, perderíamos 32 milhões de dólares em fundos de clientes. Na segunda-feira de manhã, entrei na sala de reuniões executiva com uma análise de 42 páginas e um modelo de simulação de risco. Minha voz era firme, mas meu coração batia como um tambor. Quando terminei, o CFO, boquiaberto, virou-se para o CEO e disse: "Ela acaba de salvar a empresa." Em 3 dias, reestruturamos a carteira com base na minha proposta. 6 meses depois, não apenas evitamos um prejuízo catastrófico, mas registramos um crescimento de 11,4%, o maior em 7 anos. Fui promovida a estrategista-chefe de investimentos, mas não parei por aí. Nas horas após o expediente, comecei a desenvolver o PRIS, um sistema de pontuação de risco que integrava fatores intangíveis: psicologia do consumidor, tendências de redes sociais, mudanças políticas globais. O que começou como um projeto pessoal logo provou seu valor, prevendo com precisão oscilações de preço em 3 grandes grupos de ações antes de eventos-chave. A alta administração tomou nota, e, 1 ano depois, o PRIS foi integrado à estratégia central da Bradley Lane, ajudando a firma a superar 2 de seus principais concorrentes. Então, veio o momento que mudou tudo.
Fui chamada à sala do conselho. O CEO, Richard Langley, sorriu com um brilho nos olhos. Stephanie, criamos um novo cargo, diretora de estratégia de investimentos. Ninguém merece mais do que você. Mal consegui respirar. Apenas 4 anos antes, me disseram para trabalhar um tempo e ver o que fazer depois. Agora, eu liderava a mesa de reuniões de uma empresa multimilionária. Para celebrar minha promoção, quis uma comemoração íntima com meus avós, amigos próximos e colegas de confiança. Quando mencionei a ideia à minha mãe, ela surpreendeu-me com entusiasmo. Faça aqui em casa, Stephanie. Será mais íntimo, uma reunião familiar. Mande o dinheiro para o buffet e a decoração, eu cuido do resto. Hesitei, mas, após anos de distância, pensei que talvez fosse uma chance de recomeçar. Transferi $3.500 para a conta dela e confiei, esperando que, dessa vez, as coisas seriam diferentes. Cheguei à casa em Salem, onde cresci sendo ofuscada, e encontrei um cenário de conto de fadas. Orquídeas brancas adornavam as mesas, fitas douradas dançavam na escada, e o aroma de pratos refinados preenchia o ar. Meus avós conversavam perto de um pequeno bar, e parentes se reuniam em grupos animados. Então, vi Claire descendo as escadas, radiante em um vestido de cetim vermelho, o rosto impecavelmente maquiado, ao lado de um homem alto e elegante que eu não conhecia. Antes que eu pudesse levantar minha taça para falar, minha mãe se ergueu, o sorriso brilhante como se estivesse no palco. Querida família, estamos aqui hoje não só para nos reencontrar, mas para celebrar algo realmente especial. Claire e seu namorado, Andrew, estão oficialmente noivos. O mundo parou. Fiquei congelada, a taça tremendo em minha mão. A festa que eu paguei, que deveria marcar o maior momento da minha carreira, havia sido transformada no grande anúncio de Claire. Meu pai se aproximou, segurando meu pulso com força, sua voz um sussurro afiado. Não estrague tudo, Stephanie. Faça cena, e você está fora desta família, sem contato, sem herança, nada. Soltei-me, respirando fundo. Parte de mim queria fugir, deixar aquela encenação desmoronar sozinha. Mas a outra parte, a que viveu anos na sombra, engolindo silêncios e injustiças, se recusou a ceder. Peguei o microfone, meu coração disparado, mas minha voz firme como aço. Com licença, pessoal. Posso falar um momento? Todos os olhares se voltaram para mim. Claire parou no meio do passo, minha mãe franziu o senho. Esta celebração, comecei, foi planejada para comemorar um marco na minha vida. Recentemente, me tornei diretora de estratégia de investimentos da Bradley Lane Capital, uma das maiores firmas financeiras de Seattle. Fui eu quem pagou por este evento. Minha mãe concordou em organizar, mas nunca mencionou que ele seria transformado em uma festa de noivado. Murmúrios encheram o salão. Meus avós, imóveis, me fitavam com uma mistura de choque e orgulho. Continuei, não sou contra o noivado de Claire, mas não posso ficar calada sabendo que minha própria família tentou me apagar do meu próprio momento, como fez durante toda a minha infância. Andrew, confuso, virou-se para Claire. Você disse que era só um encontro de família. Claire, vermelha, gaguejou. Andrew, eu só queria esperar o momento certo. Ele a interrompeu, o tom grave. Vim aqui para ser bem recebido, não para ver alguém ser excluída do próprio evento. Ele colocou a taça na mesa e saiu, o som de seus passos ecoando como um trovão. Claire correu atrás, mas a porta do carro bateu antes que ela pudesse alcançá-lo. O salão mergulhou em um silêncio sufocante. Meu pai se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você devia saber seu lugar, Stephanie. Minha voz não vacilou. Este lugar é construído sobre favoritismo. Não é mais um lar. Olhei para meus avós, os olhos de vovó Ellen brilhando com lágrimas, e vovô Arthur segurou minha mão enquanto eu passava por ele. Saí pela porta, a mesma que um dia atravessei em silêncio, mas agora de cabeça erguida, carregando a força de quem escolheu a verdade. Na varanda, Claire, em pânico, gritou: Você sempre teve inveja de mim. Não suporta me ver feliz, então destrói tudo. Antes que eu pudesse responder, vovó Ellen interveio, sua voz serena, mas cortante: Claire,
você fez suas escolhas. Não jogue as consequências nas costas da sua irmã. Minha mãe, pálida de raiva e vergonha, avançou. Stephanie, quem você pensa que é para humilhar sua irmã na frente da nossa família? Respondi, calma, eu não a humilhei. Só contei a verdade. E já fiquei calada por tempo demais. Meu pai, com a voz fria como gelo, disse: se sair por essa porta, você não faz mais parte desta família. Não espere herança, não espere nos ligar. Para nós, você nunca existiu. Antes que eu pudesse responder, vovô Arthur, que observara tudo em silêncio, deu um passo à frente, sua voz ressoando como um sino de bronze. David, atualizamos nosso testamento há 3 meses. Todo o nosso patrimônio, a casa, as economias, as ações, vai integralmente para Stephanie. Minha mãe soltou um grito de choque. O quê? Vovô continuou, imperturbável. Vimos o suficiente para saber quem vive pelos valores certos e quem vive sendo mimado. Stephanie nunca exigiu nada, nunca pisou em ninguém. Isso é valor. Claire, com orgulho despedaçado, correu escada acima, o vestido vermelho balançando como uma ferida aberta. Minha mãe ficou paralisada, os lábios trêmulos. Apertei minha bolsa, olhando para meus avós, o coração transbordando de gratidão. Eu nunca pedi nada disso, sussurrei. Vovô sorriu, e é exatamente por isso que você merece mais do que ninguém. Saí para a noite de primavera, a brisa acariciando meu rosto e trazendo o aroma doce das macieiras do quintal. Vovó segurou minha mão. Você não precisa mais lutar para se provar, Stephanie. Agora, apenas seja. Pela primeira vez, senti uma paz profunda, não pelo dinheiro, não pelo reconhecimento, mas porque escolhi a mim mesma. 3 anos se passaram desde aquela noite, a noite em que saí da casa dos meus pais pela última vez, levando comigo a verdade, a dor e uma força que eu nem sabia que tinha. Nunca olhei para trás. Dediquei meu coração a Bradley Lane, acordando antes do amanhecer para refinar estratégias, ajustando o algoritmo PRIS, liderando minha equipe em momentos que antes pareciam impossíveis. Quando o CEO, Richard Langley, anunciou sua aposentadoria, ninguém esperava que ele me escolhesse como sucessora. Mas, aos 30 anos, me tornei a CEO mais jovem da história de mais de 60 anos da firma. No dia do anúncio, subi ao palco sob flashes de câmeras, diante de acionistas e jornalistas. Não falei para impressionar, mas para representar uma nova geração, uma que não precisa de privilégios para criar seu próprio caminho. Após o discurso, liguei para meus avós, a voz embargada. Consegui. Vovô riu, e vovó repetiu as palavras que ecoam em meu coração. Você sempre foi digna, Stephanie. Desde o primeiro dia. Enquanto isso, em Salem, a vida seguiu seu curso. Claire, agora com 27 anos, não usa mais o anel de noivado. Após Andrew partir, ela abandonou um curso de moda, tentou ser influenciadora digital, mas desistiu, dizendo que ninguém entende meu estilo. Voltou a morar com nossos pais, no mesmo quarto que um dia tomou de mim. Não falo com meus pais desde aquela noite. Meus avós dizem que eles perguntam de mim por conhecidos, mas não me importo mais. Aprendi que nem todo relacionamento merece ser mantido, especialmente quando é construído sobre negação e egoísmo. Todo domingo, janto com meus avós. Tostamos pão, folheamos álbuns de fotos antigas, e vovó Ellen conta histórias da minha infância que me fazem rir até doer. Vovô Arthur finge não lembrar, só para me ouvir recontar cada detalhe. Certa vez, perguntei se eles se arrependeram de deixar tudo para mim. Vovó respondeu: não foi pelo valor monetário, Stephanie. Foi por quem você é, alguém que escolhe integridade em vez de conveniência, silêncio quando importa, e voz quando é necessário. Recentemente, Claire apareceu no saguão do meu escritório. Estava mais magra, o olhar incerto, mas ainda vestida com seu estilo impecável. Não vim pedir desculpas, disse, como se erguesse um escudo. Só quero saber como você conseguiu ir tão longe sem ninguém te alavancar. Olhei para ela, sem raiva, sem pena, porque um dia eu não tive nada, Claire. E foi nesse momento que aprendi a ficar de pé sozinha.
Ela me encarou por alguns segundos, depois se virou e foi embora. Não sei se ela mudará, mas sei que nunca mais serei a irmã que cede, que aguenta calada, que sacrifica sua voz por uma paz ilusória. Minha história não é apenas sobre superar o favoritismo em uma família disfuncional. É um testemunho do poder da perseverança, da dignidade e do valor interior. Fui negligenciada, apagada da minha própria celebração, mas escolhi me erguer, não por vingança, mas por verdade. Hoje, não busco validação de quem me negou. Encontrei meu lugar entre aqueles que acreditam em mim e, mais importante, aprendi a acreditar em mim mesma. O que achou da decisão de Stephanie? Foi dura demais ou exatamente o que ela merecia após tanto suportar? Deixe sua opinião nos comentários e siga para mais histórias impactantes que revelam o poder da resiliência humana.